Pessoal, depois dessa aula de blends e misturas, a gente vai para uma parte importante, que é a modelagem. Simplesmente não é fazer um bife e grelhar. Tem passos técnicos que levam o produto para um resultado melhor. E é isso que a gente vai aprender agora. A nossa carne, ela já foi devidamente misturada, já foi devidamente homogeneizada. E o que a gente tem que fazer agora? Simplesmente pesar para que todos os hambúrgueres tenham o mesmo peso, para que todos os hambúrgueres tenham um padrão e iniciar o processo de modelagem. Você vai precisar das seguintes coisas para poder fazer a modelagem. Você vai precisar de uma balança, pode ser doméstica ou pode ser aquela eletrônica que a gente geralmente vê nos supermercados e padarias. Você vai precisar de moldes para poder fazer essa modelagem, ou quem não tiver acesso ao molde, eu vou ensinar uma maneira com um recurso disponível que a gente tem em qualquer casa. E antes de começar, a gente vai começar com a pesagem. Papel manteiga. Por que o papel manteiga? Porque o papel manteiga, ele não gruda na carne e ele vai ajudar na hora de manter nossos bifes ali sempre protegidos antes de ir para a grelha. Eu cortei esse aqui mais ou menos no tamanho padrão para um hambúrguer de 200 gramas. E se você vai fazer uma linha de produção, pode cortar ele maior, tá? Mas sempre duas folhas, vai ficar uma por cima da outra. Eu vou começar aqui ligando a balança, dispondo sobre ela um recorte de papel manteiga e vou começar a pesar a minha carne. 135, 200 gramas. Pô, mas eu não tenho balança. Como é que eu vou conseguir esse mesmo padrão? Quem tem a mão grande, é mais ou menos isso aqui, ó. A sua mão, ela recobre todo o bolo ou a almôndega ou a porpeta de carne, certo? Ela fica bem generosa. A sua mão consegue abraçar, mas não consegue fechar. Então, toda vez que você for pegar, você vai levar em consideração uma quantidade de carne que a sua mão consegue abraçar, mas não consegue fechar. Vamos ver? 196 gramas, faltou um pouquinho. Mas geralmente é essa mesma medida. Se você tem aqui uma quantidade para X hambúrgueres, o que sobrar mais ou menos no final, se você não tiver uma balança, você distribui entre eles e fica tudo certinho. Bom, a gente pesou a nossa almôndega porpeta e ela está aqui grande, bonita, porém ela está cheia de ar por dentro dela. Aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos bater, o que eles chamam no jargão de compactar a carne. A gente vai bater essa carne, levando ela de uma mão para a outra, igual uma bola de beisebol. Isso vai compactar a carne e eliminar as bolhas de ar que estão presentes dentro e no interior dessa bola de carne. Tá, Thiago, se eu deixar essas bolas de ar, o que acontece depois? Bom, na hora que a gente for grelhar esse hambúrguer, o que vai acontecer é que o vapor criado pela adição do calor vai fazer com que essas bolhas se expandam. O que vai acontecer no resultado final é um hambúrguer com, às vezes, uma bolha estourada, ou ele vai estufar muito. Então, esse não é o resultado que a gente quer. Já pensou? Aquele hambúrguer que fica sambando porque está oval? Essas bolhas de ar causam isso. Então, a gente bate para que ele fique bem compacto e para que a estrutura do nosso hambúrguer seja mais fácil na hora de modelar. Vou bater essa carne até quando? Até quando você julgar que é o ponto certo. E lembrando, a gente tirou a carne da geladeira, quanto mais rápido a gente fazer,
Quanto mais rápido a gente trabalhar, menos essa carne corre o risco de esquentar. E está aqui, ó. Vou mostrar para vocês a diferença de um hambúrguer sem bater e um hambúrguer batido. Esse é um hambúrguer batido, ele já tem uma superfície mais brilhosa, mais uniforme, enquanto o hambúrguer por bater é até maior de volume, por assim dizer. Batido o hambúrguer, nós temos disponível no mercado moldes que são próprios para um hambúrguer, moldes que são improvisados. Por exemplo, esse aqui é um molde para fritar ovos. Você pode usá-lo também para improvisar. E se você não tiver nenhum desses artifícios, existe uma maneira. Você vai precisar de um prato que a base dele tenha mais ou menos a circunferência desse hambúrguer que você quer. Achado esse prato, você coloca a folha sobressalente de papel manteiga por cima. Opa, eu vou virar aqui porque ela está meio entrando para dentro. E vou fazer um simples movimento. Olha só, acompanha aqui. Usando a base, sem ter contato direto com a carne, em contato com o papel manteiga, eu vou pressionar da mesma forma de um lado para o outro. Assim, você consegue dar uniformidade na espessura do seu hambúrguer. E na hora que a gente retira, aí ó, tá aí. O seu hambúrguer modelado sem ter a necessidade de um molde. Vou fazer aqui mais dois, usando o molde, e depois a gente faz um comparativo. Então, rapidamente, vamos lá, lembrando, hein? Lembrando, vamos bater a carne, bate a carne, até você chegar numa textura que ela esteja totalmente compactada e sem o risco de ter nenhuma bolha de ar no centro. É isso aí. Vou usar agora as outras folhas maiores. Vou usar esse molde, que é um molde próprio para hambúrguer. Vou colocar aqui num dos cantos, levando em consideração as beiradas para ele não sair para fora. E vou começar a compactar o meu hambúrguer. Eu vou até o final e ele tem uma prensa que eu vou apertar até o máximo que der, segurando a base. Se você aperta aqui sem segurar a base levanta e sai carne pela lateral. Então eu aperto o máximo que der. E tá aí, um hambúrguer feito com um molde próprio para hambúrguer, certo? O outro molde, vamos lá. Aí, vamos ver se eu acertei? R$ 186. Tô ruim. 197. 202 gramas. Vamos lá, vou bater. A gente não quer ar nessa carne, não. A gente quer ela bem firme, compactada, fácil de modelar e que permaneça segundo a modelagem. Vou fazer diferente, vou colocar o molde primeiro, vou colocar a nossa bola de carne e com a mão mesmo eu vou apertar ela aqui, ó. Alguns moldes vão ser menores que os outros de padrão. Mas esse é o resultado usando um molde que geralmente é usado para fritar ovos. No mercado hoje em dia você também acha moldes de plástico, moldes que já vêm com uma prensa para colocar recheio no seu hambúrguer. Mas um detalhe vital na hora de modelar o seu hambúrguer é um detalhe que muita gente às vezes esquece. A gente sabe que quando a carne vai para a grelha, ela sela e ela cria vapor.
às vezes os hambúrgueres estufam. E como a gente pode inibir ou diminuir essa ação? Você vai pegar o meio do seu hambúrguer e vai deixar ele mais côncavo para a parte de dentro. Reparem aqui, ó. Assim, a hora que você estiver grelhando um hambúrguer, ele não vai subir e vai ficar com aquela barriga, ele vai ficar nivelado. Por quê? Porque as partes das laterais sofrem maior tensão por causa da curvatura. Então, o centro tende a subir e as laterais tendem a ficar baixas. Isso acontece com muito hambúrguer. Para você fugir disso, você aperta o meio, deixando ele côncavo. Tá? Isso vocês podem levar de regra para qualquer hambúrguer. Vocês não precisam usar os dedos, vocês podem usar as costas de uma colher, tá? Mas qualquer resultado, deixando esse hambúrguer com um espaço para que ele cresça e fique nivelado, é imprescindível para que a qualidade final seja melhor. Seu hambúrguer não vai ficar pior, mas ele vai, na hora de colocar um recheio, por exemplo, ou apoiar ele sobre um pão, ele vai ficar meio sambando. É só por isso. Bom, técnicas de modelagem explicadas. A gente mostrou para vocês como modelar com um molde próprio, como modelar com um molde improvisado e como usar recursos que a gente tem disponível no armário de casa. É isso aí, gente. Vamos modelar hambúrguer.